Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas. Dia e noite, noite e dia, suba incenso. Dia e noite, noite e dia, suba incenso. Dia e noite, noite e dia, suba incenso. Dia e noite, noite e dia. 2 Crônicas 29. Me dá de presente a sua atenção, amém? Eu quero falar um pouquinho sobre a restauração de culto ao Senhor. Vamos começar devagarzinho, bem querido. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abiá, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, consagrai-vos agora e consagrai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e os deixaram. Desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele fez objetos de terror, espanto e escárnio, como vós estáis vendo com os vossos próprios olhos. É por isso que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão em cativeiro. Agora tenho o propósito de fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, e para o servirdes, e para serdes seus ministros, e queimardes incenso. Amém, irmãos? Senhor, que o Senhor nos dirija nessa palavra, e deixa falar algumas coisas. Quando o Senhor foi em Betânia, lá em João capítulo 11, Ele não foi para ver as grandes obras de Marta, e Ele não foi também para receber a adoração de Maria. Naquela visita específica, Jesus foi para visitar um morto. Jesus foi visitar um morto, que até ali não tinha relevância nenhuma ao ministério. Você não vê Lázaro sendo relevante antes da ressurreição. E a gente fica perguntando: para que ressuscitar Lázaro? Depois ele morreu de novo. Eu fico imaginando a segunda morte de Lázaro. Fica todo mundo: será que ele vai ressuscitar de novo? É ou não é? Você já viu que Deus faz algumas coisas em nós para quê? Para nos criar expectativa da próxima vez. Quando a gente vê um movimento, a gente cria expectativa, é ou não é? E a gente diz: alguns dizem: isso aí eu já vi. Alguns dizem: não, eu quero saber disso, eu quero chegar mais perto. Deus, Ele costuma criar expectativa na gente, porque a gente, irmãos, a gente tem que viver também na expectativa. É gostoso você ter esperança em algumas coisas. Quando o Senhor foi visitar Betânia naquele dia, Ele não foi por causa de Marta, nem por causa de Maria, Ele foi por causa de Lázaro. E você não vê Lázaro tendo relevância antes da ressurreição. Você só vê Lázaro tendo relevância depois da ressurreição, quando Jesus volta em Betânia, no capítulo 12 de João. Lázaro está na mesa
pregando também, ensinando, contando testemunho. E é tão interessante que diz que agora eles não querem só matar Jesus, eles queriam matar também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. É tão interessante que Davi, enquanto não foi ungido, ele era só rejeitado. Depois que ele foi ungido, ele passou a ser perseguido. Você já viu que a unção, ela atrai perseguição? A gente, enquanto não é ungido, é só rejeitado. Depois da unção também é perseguido. Aleluia. Qual é a diferença? Porque você é rejeitado, quando você não é ungido ainda, você é só rejeitado. Rejeitado por qualquer um. Agora, quando você é perseguido, você costuma ser perseguido pelos seus. Obrigado pelo seu amém. Então, querido, nós precisamos entender o que Deus está fazendo nesses dias. Porque a gente acha que quando o Senhor vem, Ele vem pelas mesmas coisas. Ele não está vindo pelas mesmas coisas. Essa vez Ele não veio por causa de Marta e não veio por causa de Maria, Ele veio por causa do morto. E nós temos que estar sensível a entender quando Jesus vem pelo morto, quando Deus se manifesta pelo morto. Porque se a gente não souber, a gente não vai representar bem. Quando Moisés bateu na rocha, Deus queria estabelecer um princípio, suprir uma necessidade. E quando Deus usa você para suprir necessidades, irmãos, é um modelo. Agora, quando Ele diz para Moisés, não bate na rocha, fala com ela, Ele não queria mais suprir uma necessidade. Não era para suprir a necessidade simplesmente, era para estabelecer uma ordem. E quando se vai estabelecer uma ordem, se muda a configuração. Moisés bate na rocha. Deus mandou ele bater? Não. Mas o que é que acontece? Quando Deus fala uma coisa com a gente e não dá certo, a gente sempre usa o modelo antigo que a gente já usou uma vez. E aí a gente ressuscita o modelo antigo. Agora, esse não é os dias de ressuscitar os modelos antigos. Aquilo foi para uma época, não é mais. Amém? Mas Deus falou comigo, mas não está dando certo. Se não está dando certo, fique tranquilo, continue ouvindo a Deus. Não faça nada para acelerar o processo. Não use os seus modelos antigos que não servem mais para esses dias. Amém? Não são mais relevantes nesses dias. Moisés falou com a rocha, ela não funcionou. Ele disse, eu já sei como é que eu faço, já fiz uma vez. Foi lá e bateu. No que ele bateu, e é interessante que Deus mandou ele pegar o cajado. Deus disse, pega o cajado e fala com a rocha. Peraí, pega o cajado, fala com a rocha. Ela não me ouviu, vou bater nela. Ele bateu. Teve milagres. A água veio. É ou não é? Mas lá na frente o Senhor disse, Moisés, sobe aí. Você não vai entrar. Por quê? Por que não? Porque naquele dia você feriu a rocha. Eu sei que tem todo um processo coletivo. Eu sei que tudo tem um propósito de Deus eterno. Amém? Tudo tem um trabalhar, mas eu vou falar daquilo que a gente entende hoje. Teve milagre, teve unção, supriu a necessidade. Mas o Senhor disse, você não me representou bem. Deus está virado aquele dia? Deus está virado? Não. Deus mandou Moisés quebrar as tábuas da lei, mas ele quebrou. Quando ele sobe de novo, Deus diz, agora escreve você. Porque quando você tem uma atitude diante das pessoas que não é a mesma atitude que Deus teria, você está representando mal o Senhor. Você não está representando bem o Senhor. Mas você continua funcionando, continua a obra de Deus fluindo, tem milagres, a água vem, mas o Senhor disse, você não está me representando bem. O funcionamento das coisas, o resultado das coisas, não é o aferidor de medida de você estar no propósito. As coisas podem estar dando resultado. Davi, quando levou a arca para Jerusalém, lembra disso? Estão indo, festando, fazendo festa e tal, de repente Uzá põe a mão na arca e morre. O que é que Davi faz? Para tudo. Nós continuamos fazendo festa e as pessoas vão morrendo no caminho. Nós temos que parar. Davi parou, voltou para Jerusalém,
a arca foi para a casa de Obed-Edom. Por que a mesma arca abençoa uns e mata os outros? Na casa de Obed-Edom ela foi bênção, na mão de Uzá ela foi morte. Não tem nada a ver com a arca, tem a ver comigo. A forma que eu estou conduzindo as coisas vai definir se eu vou matar ou se eu vou morrer. Quando eu olho para uma pessoa, a forma que eu vejo as pessoas me define se eu vou controlá-las, manipulá-las ou se eu vou servi-las. Nós precisamos entender isso, irmãos. Davi parou tudo, voltou para Jerusalém e pergunta: como trarei a minha arca do Senhor? Então ele consulta os anciões, os levitas. Os anciões dizem: olha, Davi, só os levitas podem trazer a arca. Então agora Davi faz a coisa certa, do jeito certo. Então a igreja, ela vem fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. E aí, do jeito errado, as pessoas vão morrendo no caminho. A gente, como pastor, vai morrendo no caminho. E está tudo funcionando. Pessoas são salvas, batizadas, falam em línguas, prosperam, mas a igreja não cumpre o propósito. Por quê? Aí, se não está crescendo, eu crio, ou então eu copio. Se eu não crio, eu copio. Então eu copio estratégias de crescimento, levo para dentro da minha igreja e acaba engessando todo mundo no mesmo propósito. Porque afinal de contas, nós temos que crescer. Não, querido, eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Se sou eu que faço crescer, sou eu que tenho que alimentar. Eu não fui chamado para fazer a igreja crescer. Eu fui chamado para representar bem o meu Senhor. E às vezes, para fazer a igreja crescer, eu deixo de representar bem o meu Senhor. Porque o povo está pedindo, então tome água, fere a rocha. O povo quer ser abençoado, então receba a bênção. E por causa do povo, eu saio do propósito de Deus. Deus está nos trazendo de volta. O Senhor está restaurando o altar, o tabernáculo. Ele está restaurando o nosso altar, o tabernáculo. Até a nossa forma de subir incenso vai mudar. Porque as nossas orações não serão mais egoístas. Não serão orações de pedintes, serão orações de intercessores, de homens que vão governar em territórios. As nossas orações não são mais individualistas, não são mais pensando na gente. Aleluia, alguém levante a mão e diga: eu estou entendendo isso, pastor Luiz. Mas a bagunça está instalada, o caos está instalado, e a gente olha para a bagunça e diz: meu Deus, isso não vai dar certo. Vai sim, porque quem está com a vassoura, quem está com o sabão do lavadeiro na mão é Ele. Amém? Quem está com o sabão do lavadeiro na mão é Ele. Quem vai purificar a prata é Ele. Amém? A Bíblia diz que o purificador se assentará diante do ouro e da prata e purificará a sua igreja. Aleluia! É Ele quem vai fazer isso. Por isso esse avivamento não vai ser monopólio de uma denominação e de um pregador. É o Senhor. Ele diz: eu faço o fim desde o começo. O que eu falei, confirmei. O que eu disse, executarei. Aleluia, é o Senhor, é quem vai fazer isso. Ele faz o fim desde o começo. É Ele quem vai fazer todas as coisas. Não tente fazer, não tente ajudar o Senhor. Aleluia. Ferir a rocha, Moisés, foi para um tempo. Deus é bom, e Ele sabe que você viveu para um tempo isso. Cutuca o irmão que está do seu lado, diga: sacerdócio, igreja, reino. Se nós não desenvolvermos o sacerdócio para que juntos como igreja possamos estabelecer o reino de Deus. Qual é o meu sacerdócio? Adoração. Qual é o propósito da igreja? Intercessão. Como se estabelece o reino? Proclamação.
Adoração, intercessão é proclamação. Qual é o meu sacerdócio? Adoração. Eu sou um adorador. Ou você acha que Moisés fazia como? Moisés não, Adão. Adão fazia culto no jardim, chamava os animais e diz: vamos adorar o Senhor. Canta aí. Você canta, você. Não, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sabe como Adão adorava a Deus no jardim? Cultivando a terra. Cultivando a terra. Adão adorava a Deus no jardim cultivando. A palavra cultiva, cultivar vem de cultivare, que vem de culto. Sabe como Adão cultivava Deus? Cultivando a terra. Sabe como Adão cultuava Deus? Cultivando a terra, cuidando daquilo que Deus deu para ele cuidar. Por isso que quando ele parou de ouvir a Deus, Deus disse: agora você não pode mais ficar aqui. Porque agora maldita é a terra por tua causa. Você não cuidou bem do que eu te dei. Você não está cuidando bem. Eu te coloquei para você cuidar bem. Mas nós não, nós temos os nossos interesses. Por isso que ninguém mais estuda para ser professor, quando tem a vocação para ser, quando tem o chamado para ser. Mas não, como que alguém vai viver com R$1.500 por mês? Eu digo, como alguém vive com R$1.500 por mês, quando esse R$1.500 foi Deus que mandou você ficar aí, e Ele vai fazer isso. Mas nós não. Nós não entendemos isso, porque primeiro é o nosso prazer, para depois o nosso sacerdócio. Se com o meu prazer está bem, então eu vou executar o meu sacerdócio. Quando a Bíblia diz que é o contrário. Se eu entrar no propósito, fazer o propósito de Deus é o meu prazer. Cumprir o propósito de Deus é o meu prazer. Irmãos, as escolas precisam voltar para a mão do Senhor. Mas como? Por que Deus não entra lá? Porque Deus não vai entrar. A terra não responde a Deus, ela responde ao homem. Porque a terra pertence ao homem. O Senhor disse: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra eu dei aos filhos dos homens. Mas o problema é que a nossa teologia nos sentou na igreja e nós viemos de domingo a domingo esperando Jesus voltar para nos levar todo mundo para o céu, e a terra que se exploda. Deixa eu te falar algo. Deus chama Noé e diz: Noé, meu filho, constrói um barco aí, um navio, salvar a tua família. Aí Noé constrói. Deus diz: ó, a medida é essa aqui, ó. Esse comprimento, essa largura, essa altura. Quem é que deu as medidas? Quando você constrói nas medidas de Deus, aquilo suporta a demanda do momento. Sabe por que a gente está suportando? Porque nós fizemos na medida do Senhor. Nós vamos suportar. Nós construímos isso aqui, nasceu nas medidas do Senhor. Não foi nenhum homem, nós não copiamos nenhuma estratégia de crescimento. Não foi ninguém que nos deu. O dinheiro dessas colunas é do órfão, da viúva e do necessitado, dos empresários. Estamos na mão do Senhor. Aí pronto, Noé levou quase 100 anos para construir uma obra que ele só usou 1 ano. Aí quando Noé está dentro da água, quando as águas baixam, aquilo não tem mais valor. O problema é que as águas já baixaram na sua vida e você tem dificuldade de soltar isso. Por quê? Porque afinal de contas foi Deus que me deu, mas foi para um tempo. Solta isso. Entra naquilo que Deus está te dando. Entra naquilo que Deus está te... Mas será que essas ideias não é do diabo para me tirar da igreja? Deus não te chamou para ir à igreja, Ele te chamou para ser a igreja. O problema é esse: você está indo na igreja no domingo e está deixando de ser a igreja na segunda, na terça, na quarta. Porque você não entendeu o que é igreja. E sabe por que você não entendeu o que é igreja? Porque você não entendeu o que é sacerdócio. Você não entendeu o seu chamado. Você acha que o seu chamado... Tem gente que diz: eu deixei tudo e vim para Jesus
Você não deixou nada. Agora que você tem tudo. Só que as pessoas acham que elas têm que largar tudo lá fora e vir aqui para dentro, ficar sentadas no púlpito. Você já vai em igreja assim, tem 200 pessoas no púlpito e 50 sentados na frente, esperando uma vaguinha, uma oportunidade. Não, a oportunidade que Deus tem para você não está aqui. Você precisa descobrir o seu sacerdócio. Você não vai ser feliz juntando dinheiro e não vai ser feliz pregando o evangelho. Você vai ser feliz cumprindo o seu sacerdócio e sendo homem e mulher de Deus no lugar que Deus te colocou, seja na empresa, seja numa indústria, seja numa escola. Alô? Meu Deus, nós vamos falar de Ezequias ainda. Quem criou tudo? Deus. A queda afetou tudo, não afetou? Se a queda afetou tudo, o pecado afetou tudo, a cruz também afeta tudo. Se a queda afetou tudo, a regeneração também vai afetar tudo. Mas não, a gente acha que é só para salvar o homem. Não, Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que Deus quer? Deus está dizendo: eu amei tudo e agora enviei meu Filho para salvar você, para que você volta a governar sobre tudo de novo, como Adão foi no Éden. Mas não, a gente aceita Jesus, vai para a igreja e começa a rejeitar todo mundo que não é crente. Primeira coisa que a gente faz é não ir mais nas festas da família. Não vou mais, porque eu sou crente. Você é um boboca. Você não é você é um boboca, porque você podia estar lá regenerando, trabalhando, ajudando, servindo, ajudando. E quando o irmão, mas as festas mundanas. Eu não estou esperando o fim do mundo, eu estou esperando a restauração dele. E vou trabalhar para ele ser restaurado, porque eu vou governar com Jesus no milênio. É no mundo que eu já comecei a restaurar agora. Aleluia. Comece a restaurar tudo que está perto de você, cara. O problema é que a gente bota todo mundo sentado na igreja e a gente não deixa as pessoas serem o que elas foram chamadas para ser. A gente cria padrões, agora é assim, você tem que fazer isso. Pastor, se a sua esposa quiser dançar, deixa ela dançar. Bota ela no ministério de dança, deixa ela dançar. Não, mas é a mulher do pastor, deixa a mulher dançar, rapaz. Você nunca aprendeu, deixa ela. Mas nós não, nós temos um padrão diante das pessoas. E toda vez que alguém aparece quebrando o padrão, a gente diz: não, isso não é de Deus. Bobinho, nós não sabemos o que é de Deus, porque não entendemos o que é igreja. Se não entendermos o sacerdócio, não entendemos o que é igreja. Se não entendemos o que é igreja, não vamos estabelecer o reino. Vamos ficar com uma cidade cheia de denominação, igrejas cheias de gente vazias e cidade cada vez mais a cidade em pecado, cada vez mais a cidade em imoralidade. Por quê? Porque estamos dentro da igreja no domingo. Nós aqui estamos salvos, aleluia. As nossas mensagens é: lá fora o mundo está perdido, mas nós aqui não. Mensagens carnais que ensinam a pessoa a se ensoberbecer porque é crente. Você era para estar chorando pela tua rua, você era para estar chorando pelo teu bairro, você era para estar chorando pela tua cidade. Aleluia. Deus está recomeçando de novo, irmãos. A bagunça é porque Deus diz: não, tem muita gente que não entendeu a igreja. Por isso você vai ver um grande êxodo das grandes denominações. Você vai começar a ver um grande êxodo
As pessoas vão dizer assim: não, eu não quero isso mais. E aí, sabe o que acontece, Ulisses? Chama a gente de rebelde. Eu não sou um rebelde, eu sou um libertador. Nosso trabalho é libertar sua mente. Libertar sua mente disso que chamam de igreja. Igreja não é isso. O Senhor quer regenerar toda a terra, irmãos. O Senhor quer converter tudo. Abra comigo aí. Eu já vou pregar sobre Crônicas. Abra Colossenses. Suba incenso, dia e noite, noite e dia. 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 Suba incenso, dia e noite. Senta aí, por favor. Senta aí. Aleluia! Aleluia! Liberta nossa mente, Senhor. Liberta o nosso coração, Senhor. Que Adonai volte a ser o Senhor do mundo, o Senhor de todas as coisas. Que Adonai volte a ser através da igreja, através da palavra. Escute. Abra comigo Colossenses. Se a sua igreja não está estabelecendo o reino, feche essa igreja. Feche ela. Ela não é relevante para esses dias. É só um ajuntamento de pessoas. A ideia original de Deus não é salvação, é domínio. É domínio sobre todas as coisas. A salvação é a porta de entrada, porque são os salvos que vão se transformar em senhores. Por isso que Jesus é o Senhor e Salvador. Escuta. Meu Deus, está vindo aqui. Jesus, Ele está tomando a sua igreja de volta.
Tem pessoas que deram honras para Jesus, que Jesus diz assim: não, eu não quero essa honra, você não está entendendo, eu estou aqui para honrar o meu Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, unicista. Vocês estão dando uma honra para Jesus que nem Jesus quer ela. Jesus disse: eu vim para servir o meu Pai, adorar o meu Pai e converter todas as coisas ao meu Pai. Jesus convergiu todas as coisas ao Senhor. Por isso Ele está passando, nós precisamos entregar o que é dele. Quando Ele vai subir no burrinho para entrar em Jerusalém, Ele chama os seus discípulos e disse: olha, vão ali, vocês vão encontrar um jumento e uma mula, desamarre e tragam a mim. E se o dono perguntar, diz que o Senhor está pedindo. Quer saber, só tem dono até que chegue o Senhor. A hora que o Senhor passar na sua cidade, não vai ter mais dono. Ele diz: desamarra e traga para mim. Desamarra e traga para mim. Quer saber, Deus não chamou a mula, Ele chamou o jumentinho. A mula foi junto. Não, agora não me tenha por rebelde e não me tenha por herege. A mula representa a denominação. O burrinho representa nós que estamos lá dentro. Aí tem burrinho que acorda, aí a denominação vem junto para ver o que é. Tem burrinho que Deus está montado nele, o Senhor está montado nele e a denominação vem junto. Ele não chamou a mula, Ele chamou o jumentinho. Por isso que Ele está levantando o jumentinho e a mula está indo junto, de carona. Ele vai começar a libertar, irmãos. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é o cabeça do corpo. A igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, tenha o primeiro lugar, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Sabe o que é que Jesus fez na cruz? Pai, em tuas mãos entrego o quê? O meu espírito. Quando Ele diz está consumado, Ele está dizendo: Pai, ó, pega tudo de volta. Todos nós, através da igreja, estamos estabelecendo o reino de Deus. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja, ela vive para estabelecer, para devolver para Deus. Devolver para Deus, que negócio é esse? Por que Deus não pega? Porque Ele não pega. Ele quer que você o devolva, que você domine e devolva. Por que Deus não pega? Porque não, isso não seria justo. Foi você que perdeu, homem, você reconquista e me devolve. E juntos, se você vencer, você volta a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, sacerdócio, se nós entendermos o nosso sacerdócio, aonde Moisés parou, Deus disse: Moisés, você não vai entrar. Jesus começou exatamente ali, no Jordão, aonde Elias foi arrebatado no céu. Ou melhor, Jesus começou aonde João Batista parou. João Batista começou aonde Elias foi arrebatado, e Elias começou aonde os sacerdotes pisaram o pé e abriram o Jordão. Porque Deus sempre vai voltando à ideia original. A ideia original sempre foi sacerdócio. Os 5 ministérios da igreja é para levar todos ao seu sacerdócio, para que as pessoas descubram quem elas são e o que elas devem fazer.
não é para cumprir propósito pessoal de uma pessoa, de uma denominação. O nosso trabalho de pastores, de pregadores, de ministros é ativar as pessoas e trazê-las para o seu propósito. O nosso trabalho é ativar as pessoas e colocar elas nos trilhos para que elas definem, ou melhor, para que Deus defina e elas entendam o que foram chamadas para fazer. Querido, reino fala de autoridade. Amém? Reino fala de autoridade. O que é que o Senhor falou lá em Êxodo? Nós já vamos para a palavra. O que é que o Senhor... Não, tem que construir para a gente entender. O que é que o Senhor falou lá em Êxodo 19? Se vocês ouvirem a minha voz, está lá, Êxodo 19, capítulo 5 e 6. Se vocês ouvirem a minha voz, vocês serão o meu sacerdócio real e a minha nação santa. Enquanto nós não entendermos o sacerdócio, nós não vamos nos tornar uma nação santa. Agora, para mim entender o sacerdócio, eu tenho que o quê? Ouvir a minha voz. Moisés disse: se vocês ouvirem, o Senhor disse: Moisés, fala para eles, se eles ouvirem a minha voz, eles serão meu sacerdócio real e a minha nação santa. É um processo. Primeiro é ouvir a voz. Aí o povo diz: tá bom, Moisés, fala para Deus que tudo que Ele mandou nós faremos. Não, mas Deus não mandou fazer nada, Deus mandou ouvir. O problema é esse, é que nós estamos fazendo muitas coisas que Deus não mandou, e chamamos isso de obra de Deus. Por isso nós precisamos parar tudo e organizar, dizer: isso que eu estou fazendo, foi Deus quem mandou? Ou é a minha vontade que deseja muito? O que eu estou fazendo é o meu sacerdócio? Porque disso depende um sacerdócio real e depende de uma nação santa. A nação santa é a consequência do sacerdócio real. O sacerdócio real é a consequência de ouvir a voz do Senhor. Por isso os profetas são relevantes nesses dias, para organizar a igreja apostólica, para organizar os pastores, para organizar todos. Nós precisamos de profetas, mas não profetas que profetizem as pessoas. Não profetas: Deus vai te dar um carro, uma casa. Não, isso é dom de profecia. Também é bom, mas não é o que Deus está levantando nesses dias. O que Deus está levantando nesses dias são ministérios proféticos que profetizam ao território. Porque quem precisa ser transformado é o território. Amém? Então vai para o território e profetiza o território. Exerça o teu sacerdócio. Amém? Sacerdócio fala de dependência e acesso. Números 18, 20, quando o Senhor chamou o primeiro sacerdócio levítico, Ele disse o quê? Disse o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles parte alguma terás. Eu sou a tua parte e a tua herança. Por quê? Porque você só pode transformar aquilo que você não deseja. Eu disse: se vocês vão transformar a terra, vocês vão exercer o meu sacerdócio, mas vocês não vão ter terra. Eu sou a porção de vocês. Por isso que quando começou aquele movimento da igreja, a Bíblia diz que Barnabé, um levita de Chipre, foi lá, vendeu toda a sua herança e colocou aos pés dos apóstolos e voltou para o ministério. Por que ele vendeu toda a herança? O sacerdote tinha herança? Não. Quando Barnabé viu o movimento que a igreja estava entrando, ele disse: espera aí, eu estou fora, eu estou desfocado do meu propósito, eu estou desfocado. Ele é um levita de Chipre, ele disse: eu não posso ter herança, eu quero voltar para o ministério, então eu vou me desfazer de tudo que me tirou do ministério, eu vou me desfazer de tudo que me tirou do chamado. Por isso ele vendeu a herança e colocou aos pés dos apóstolos, porque ele não poderia ter herança. E aí logo em seguida veio Ananias e Safira, e disse: nós também queremos dar uma ofertinha. E aí reteram uma parte. Mateus também era levita, cobrador de impostos. Exato, Rabi. Ele era cobrador de impostos. O nosso rabino ali de vez em quando dá umas...
Mateus também era Levi. Jesus não passou e disse: segue-me. Ele teve que deixar a coletoria, porque ele também era levita. Então o Senhor está fazendo isso nesses dias. Ele está comissionando o seu sacerdócio. Então tem algumas coisas que você faz, inclusive dentro da igreja, que não é mais relevante. Você vai ter que soltar tudo. Logo em seguida veio Ananias e Safira e colocaram uma oferta também. Morreram os dois ofertando. Por que eles morreram ofertando? Porque a lei dizia, meu Deus, eu tenho que falar de números, de crônicas. A Bíblia diz que quando você vinha a Jerusalém trazer uma oferta, se você morasse longe de Jerusalém, você poderia vender o cordeiro lá onde você estava, trazer o dinheiro, e perto de Jerusalém você poderia comprar um cordeiro. Por isso que tinha mercadores vendendo animais no templo. Jesus não expulsou os mercadores porque eles estavam vendendo animais, expulsou porque eles estavam barganhando. Como isso? O cara criava um cordeiro aqui de R$100 para dar para o Senhor no ano. Ele era muito longe, ele vendia por R$100. Chegava lá perto do templo, ele comprava um por 50. Ele chegava lá com 100 e dizia: faz 50. O cara fazia por 50, ele embolsava 50 e depositava os 50. Ele barganhava. Por isso que quando Jesus expulsou dos mercadores do templo, ele expulsou os que compravam, os que vendiam, porque eles estavam barganhando. E aí uma nova ordem de adoração foi estabelecida. Por isso que Ananias e Safira morreram, porque Deus disse: agora ninguém mais pode reter uma parte. Eu estou estabelecendo uma nova ordem de governo. Quem estiver estabelecendo uma parte, por isso, olha aqui, pastores e amigos, queridos irmãos, não usem mais as estratégias antigas para esses dias, porque Deus está estabelecendo uma nova ordem. É um novo programa, é uma nova forma, é novo para nós. Não dá mais para reter uma parte. Deus estava dizendo: na velha aliança você até retia uma parte, você barganhava, mas nessa aliança Ananias e Safira não puderam reter uma parte. Por quê? Porque uma nova ordem foi estabelecida. Ali naquele mesmo altar passou um homem chamado Barnabé, que vendeu o quê? Ele deu o quê? Se você quer reter uma parte, você não pode andar com quem está dando tudo. Você não pode entrar no altar de quem está dando tudo. Pense muito bem o que você veio fazer aqui, porque nós estamos dando tudo, ou pelo menos tentando dar tudo, ou pelo menos aprendendo a dar tudo, ou pelo menos querendo dar tudo. Nós queremos, Senhor. E se eu quero reter uma parte ainda, eu não posso mais estar na fila de quem dá tudo. Eu não posso estar no mesmo altar de quem dá tudo. Por isso, nesses dias, cuidado. Barnabé aumentou o nível de unção, o nível de renúncia. Quando você anda com alguém que anda num nível de renúncia alto, se você reter uma parte, você se arrebenta. Show. Definindo sacerdote, deixa eu definir sacerdote para você. Hebreus capítulo 5, versículo 1 diz o que é que um sacerdote faz. A definição do termo sacerdócio denota alguém devidamente autorizado a oficiar perante uma divindade em favor de um povo, Sacerdote é aquele que tem do Senhor uma autorização para representá-lo diante de um povo. Cabe ao sacerdote oferecer sacrifícios e dons, com o propósito de atrair o favor de Deus sobre os homens. Não é de encher uma igreja de gente e chamar de minha. O sacerdote, ele faz isso, ele oferece sacrifícios e dons. Quando o Senhor diz que é sacerdócio real, Ele está dizendo assim: a sua vida é um altar, eu vou me manifestar através de você, você vai me representar legalmente. Nação santa, por sua vez, fala de vivermos nosso dia a dia sobre valores do reino de Deus na nação. Mas como que vai viver isso se a igreja não entendeu o seu papel, porque os membros não entenderam o seu sacerdócio? Toda nação, irmão, ela é regida por um conjunto de legislação, nós chamamos de leis, um conjunto de leis que determina os direitos e obrigações de cada cidadão.
Por isso que a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é. Agora, quando é que Deus é o Senhor de uma nação? Quando a igreja exerce o seu sacerdócio. Quando os membros da igreja não são membros, eles são sacerdócios reais. E isso vai transformar uma nação santa. Chega, Jesus, deixa eu entrar na palavra. Aleluia. Então diga para o irmão que está do seu lado: não chore mais por Saul. Não chore mais, Deus está mudando algumas coisas. Amém? E agora, como é que vai ouvir isso? Como é que nós vamos entrar nesse sacerdócio, pastor? Nós vamos. Nós vamos. Samuel está deitadinho do lado de Eli. E o Senhor vem, só fala Samuel e Eli não ouve. E Eli não ouve mais. Meu Deus. Agora, por que Samuel ouvia a Deus? Por que Samuel ouviu a Deus? Porque Deus ouviu a Ana. Uma geração que ouve a Deus é fruto de uma geração que Deus ouviu. Ana disse: se tu me deres, eu te devolvo. Se tu me deres, eu te devolvo. Ana representa uma igreja estéril que está dizendo: tudo que eu gerar é seu, é para o seu serviço, é para o seu sacerdócio. Samuel foi o primeiro profeta a criar uma casa de profetas em Ramá, treinar profetas. É por isso que a igreja se perdeu na profecia. Nossos profetas precisam ser treinados. Não é só dizer assim diz o Senhor, irmão. Você tem que saber o que você está dizendo. De repente é só um sentimento da sua alma, uma ira da sua alma, uma decepção que você viveu e está descarregando em pessoas no púlpito, como eu já fiz muitas vezes isso, porque era um pregador doente na alma, até entender o que é paternidade, até entender um Deus Pai, até entender transformação de ambiente, até entendendo e continuo entendendo e vou continuar entendendo nos próximos anos, eu creio, porque à medida que vamos entendendo, o entendimento é libertador. O entendimento é libertador. Nós estamos entrando nesse ambiente, irmãos. Ana disse: se tu me deres, eu te darei. Deus quer ministrar direto a uma geração que foi entregue para Ele, que Ele não precisou conquistar com presentes na tarde da bênção. Chega de Deus tentar conquistar as pessoas com presentinhos nos cultos, nos programas da igreja. Nós precisamos entender o que Deus quer da gente nesses dias. Ok, se você é um evangelista, use as estratégias para atrair as pessoas, mas depois que elas chegarem, entrega elas para alguém. Você não pode manter aquelas pessoas com óleo ungido, com água ungida, com pano ungido. Aquilo foi só uma estratégia que Deus te deu para atraí-las. Atraiu, chegou nas suas mãos, entrega ela para os pastores, entrega para os apóstolos, entrega para os profetas. Deixa eles desembainhar a espada, desossar essas pessoas. Deixa eles ativá-las e dizer: volte para o seu trabalho. Nos tornamos uma igreja mística que não conhece o amor de Deus. Nós precisamos entender, irmãos. Por isso Deus está colocando vocês e eu em nossos ministérios. Por isso que parece que está uma bagunça. A gente fica, como é bom ficar naquilo que já está pronto. Como é bom ficar naquilo que, puxa, mas a arca foi eu que construí, cara, 80 anos. Eu não desobedeci a Deus, eu fiz exatamente como Deus mandou. Eu sei, filho, mas agora você tem que soltar, as águas já baixaram. Alô? E quer saber, o seu maior trabalho não foi construir a arca, não é? Foi reconstruir o mundo depois que você saiu da arca. O seu maior trabalho não é fazer essa denominação crescer. O seu maior trabalho não é fazer a sua denominação crescer. O seu maior trabalho é transformar o mundo. A partir dela, se Deus te deu ela, use ela como um aeroporto para decolar e pousar. Mas o seu trabalho não é construir ela. Ela é só um lugar que Deus te deu para tempos difíceis.
Ninguém ama mais a igreja do que eu, irmão. Eu sou apaixonado por isso aqui. E quando você tem que soltar algumas coisas que você conquistou, que você construiu, como é difícil, é como casar um filho. Hein? Hein? É como casar um filho, saber que ele não vai mais estar na sua casa, que ele não obedece mais você agora, mas ele pode continuar honrando você. Aleluia. Samuel, sabe como é que Samuel despertou? Ele despertou à noite para ouvir a voz de Deus. Ele despertou num tempo de trevas, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Deus está levantando uma geração antes que a sua lâmpada apaga. Me deixa falar de Ezequias, me deixa entrar na mensagem. Eu só vou usar mais 40 minutos. Não venha com pressa aqui, amém? Eu passei a semana toda escrevendo isso para você, a semana inteira. Não venha com pressa. A Bíblia diz que Ezequias era filho de Acás, mas fez tudo que era reto como seu pai Davi. Ele era filho de Acás, mas o seu modelo, a sua referência era Davi. Muitos de nós não tivemos referência paterna, por isso que Deus levantou referências espirituais, homens e mulheres que vão passar nas nossas vidas e vão nos ativar, nos destravar, nos trazer de volta para o propósito. Muitos de nós não tivemos referências, muitos de nós. Mas fique tranquilo, se os pais não converteram os corações dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais. Se não der certo de lá para cá, vai dar certo daqui para lá. Amém? Vai dar certo. E por isso nós estamos aqui. Louvado seja Deus. Minha mãe está sentada aqui na igreja, meu pai está sentado ali. Fique tranquilo, se não foi de lá para cá, vai ser daqui para lá, porque Deus não perde viagem. Deus tem um propósito para todos. Entenda o que eu estou falando. Ezequias era filho de Acás, mas ele fez tudo que era reto como seu pai Davi. Assim como Abraão, que teve que sair da casa do seu pai, da sua parentela, e ir para uma terra que Deus lhe ia mostrar. Como que ele vai ser o pai da fé se ele não tem mais referência? Por isso que Deus preparou Melquisedeque no caminho, que trouxe pão e vinho e trouxe ele de volta para a comunhão. Você vai achar seu Melquisedeque, fique tranquilo. E como é que eu sei que eu achei? Ele não vai te pedir nada, ele só vai te abençoar. Porque se te pedir alguma coisa, já não é teu Melquisedeque, é o rei de Sodoma. Porque naquele dia Abraão encontrou aqueles dois homens, naqueles dias, encontrou o rei de Sodoma que disse: me dá. E Melquisedeque disse: pega, come pão e vinho e volta para a comunhão. Não dê ofertas para quem te pede. Porque se te pede já não é mais oferta. Oferta você não dá a quem pede, a quem pede você dá esmola. Oferta você dá a quem merece. Até isso você vai ter que mudar. Se alguém está cobrando valores para ser tua cobertura, sai daí, não é tua cobertura, é teu devorador. Não, esse não é o tempo de denunciar. Vamos. Muitos reis receberam um tratamento especial, José, só porque eram da descendência de Davi.
Muitos reis na Bíblia receberam um tratamento especial só porque eram da descendência de Davi. Davi alcançou um lugar na intimidade com Deus que ele abençoou, ele se tornou uma bênção coletiva. Se você quer se tornar uma bênção coletiva, irmãos, no lugar que você está, que as pessoas vão ser ativadas pelo seu ministério, por você, não que você vai ganhar, colocar todo mundo debaixo do braço e dizer é meu. Não, não diga isso. Quem diz é meu é as crianças, não são os adultos. Se Deus te chamou, Deus te colocou pessoas perto de você, isso é para agregar o propósito, irmãos. Não são suas essas pessoas. Amém? E se pessoas te obedecem, mas não te honram, não são seus filhos. Seus filhos são aqueles que te honram. E se não ativa seu ministério, e se não dá destino para você, e também não é teu pai, é só sua liderança. Se as palavras que você ouve não te reposicionam, então não são seus pais. Uau! Ezequias abriu, o que é que ele fez primeiro? Versículo 3, deixa eu ver lá. Ele abriu as portas da casa do Senhor, é isso? Ele primeiro abriu as portas da casa do Senhor. Ele começou por onde? Pelos sacerdotes e levitas. Olha o versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, trouxe os sacerdotes e levitas e ajuntou às praças orientais. Agora olha que revelação tem aqui. Primeiro, ele começou com quem? Com os sacerdotes e levitas. Primeiro ele começou abrindo a porta. Ele abriu a porta e começou a restaurar os sacerdotes e levitas e levou para onde? Para a praça oriental. Depois você lê Gênesis capítulo 2 versículo 8, você vai ver que Deus construiu um jardim chamado Éden no lado oriental. Começa na praça oriental. O que eu entendo aqui? Fala da restauração da comunicação entre o céu e a terra. Fala primeiro da restauração da comunicação. Não adianta eu reparar sacerdotes e levitas se eu não restaurei a comunicação de céu e terra. Eu preciso restaurar minha comunicação com Deus. E para isso eu preciso parar de fazer algumas coisas. Eu estou precisando muito nesses dias. Eu, Luiz Hermínio, parar muitas coisas na minha vida. Estou tentando, meu Deus, me ajuda. Para coisas que eu digo assim, isso aqui não é mais. Isso aqui não é mais. Daí os irmãos dizem, não pastor, não tem que continuar. Não, mas não é mais desse jeito. Mudou a forma. Ezequias começa exatamente na praça oriental, restaurando a comunicação. E aí ele começa pelos sacerdotes e levitas, pessoas específicas que dão início à restauração. E ele dá 4 ordens a esses sacerdotes e levitas. Ele diz assim: ouve-me, ouve-me. Quem eu vou ouvir nesses dias? Há tantas vozes, a gente liga a televisão, tem palavra, a gente liga o rádio, tem palavra, a gente entra na internet, tem palavra. Quem eu vou ouvir nesses dias? Quem está restaurando. Não se trata nesses dias de conquista, se trata de restauração. O que Jesus conquistou na cruz já é direito nosso, é nossa herança. Ele disse: ouve-me. A segunda coisa que ele disse: consagro-vos agora. E ele diz: consagrai a casa do Senhor, tirai do santuário a imundícia. Você é o santuário, irmão. O tabernáculo, nesses dias que o Senhor Jesus vem tabernacular conosco, somos nós. Não adianta restaurar por métodos o modelo. Não adianta nós enchermos a igreja sem se voltar para o Oriente, sem restaurar a comunicação entre céu e terra, entre Deus e o homem. Se não for pelos levitas, a restauração vai começar pela casa, pelos pastores, por nós, os pregadores, os ministros. Por tanto tempo a gente ficou batendo, dizendo: músicos não cobrem para cantar, ministros não cobrem para pregar. A gente ficou dizendo, as pessoas achavam que a gente estava perseguindo. Não, estava tentando trazer uma restauração, irmãos. O nosso trabalho é restaurar. Eu sou um pregador, eu sei que é difícil. Um pregador que vive de oferta, que vive de ajuda dos irmãos. Às vezes pega um carro, vai numa igreja, quebra o carro no caminho, o cara não tem condição de arrumar o carro. Às vezes é um músico que leva 4, 5 músicos com ele. Ali tem gente que tem filhos, tem irmãos que têm filhos, mas a igreja não aprendeu isso. A igreja prefere pagar o show e se isentar do problema.
Nós vamos pagando os shows e nos isentando do problema. Não, irmãos, nós não podemos transferir um problema. Nós não podemos fazer o que Saul fez, oferecer os nossos filhos para que outros derrubem os nossos gigantes. Saul disse: quem derrubar o gigante vai casar com a minha filha. Não, não ofereça os seus filhos para gigantes que é você que tem que derrubar. Não dê seus filhos para os outros, para derrubar gigantes que é você que tem que derrubar, irmãos. Eu sei que é difícil, mas por muito tempo a gente passou: irmãos, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Irmão, aí no versículo 6 ele diz: vossos pais foram infiéis. Ele disse: nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram do seu tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Está bem, mas agora ele tem uma referência. Eu não vou ficar a vida inteira reclamando, irmãos, a vida inteira reclamando. Oh meu Deus, às vezes a gente entra na internet, a minha esposa que me diz todo dia: amor, sai daí, amor, apaga tudo, sai do Facebook, desliga tudo, acaba com tudo. Eu estou pensando muito sério nisso, porque a gente vê coisas nada a ver, pessoas usando a internet para vomitar suas almas, as suas insatisfações com a igreja. A igreja é você, querida. A igreja não é o altar aqui, não. A igreja somos nós. Se nós temos uma referência a vida inteira, você conversa com gente e diz: a igreja está doente, a igreja está morrendo, a igreja, pelo amor de Deus, a igreja está vivendo o que ela tem que viver para esses dias. Nós já vivemos na igreja primitiva, já vivemos na igreja romana, já vivemos na igreja restaurada, agora estamos vivendo na igreja apostata, meu filho. Faz parte do processo. Deus falou que seria assim. Agora na igreja apostata, quem é que vence? É quem tem fé, é quem tem esperança. Amém? Eu não vou entrar na apostasia de todo mundo, dizer: a igreja está doente, a igreja só machuca, a igreja só fere. Um monte de gente ferido com a igreja, a vida inteira apanhou na terra, apanhou do pai, apanhou da mãe, apanhou na vida, vem para a igreja, se fere e fica às margens da igreja jogando pedra no muro. Não, essas pessoas não foram chamadas para restaurar, não, irmãos. Não conhecem o seu sacerdócio. Por favor, não fala mais mal da igreja, pelo amor de Deus. Há uma esperança para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas ela brotará, ela vai dar seus frutos de novo. Jesus não vai parar com a maca ali fora, com o SAMU, com 2 anjos grandes, botar a igreja na maca, bota ela no tubo, respiração. Não, a Bíblia diz que ele vem buscar uma noiva pura, maculada, imaculada, santa, que sabe o que quer, E nós ficamos: a igreja está doente. A igreja que está doente é você que está doente. Você que está doente, incrédulo, toda a vida criticando a igreja. A igreja do Senhor, irmão. Ele morreu por ela, e Ele vai vir buscá-la, vai restaurá-la. Amém? Nós é que estamos doentes, estamos atrapalhando o trabalho de Deus. Somos pregadores doentes, pregadores na alma, músicos na alma. Já viu as canções das nossas igrejas? São só canções de derrota. Primeiro o cara sofre. Nós cantamos alma, ninguém canta mais para Deus. Aí quando não canta para Deus, aí canta só apaixonado. Eu estou apaixonado, eu estou não sei o que, canta para Jesus, esquece você. Toda adoração que inclui você não é adoração. Canta para Ele: tu és santo, tu és digno, tu é maravilhoso, eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não sirvo para nada, mas eu te amo. A gente só canta a nossa dor. Somos emocionais. Uma igreja emocional que só chora e não toma atitude. Somos uma igreja na alma. Você já viu as nossas músicas? Sabe quais as músicas que mais vende no mercado gospel? As músicas que ressaltam as almas do crente. Não são músicas que adoram o Senhor. Volte a cantar o que o céu está cantando. Santo,
Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo. O dia que os filhos manifestar esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória que há de vir. Por isso a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que eu aprendo? Deus diz assim: eu tenho uma glória para vocês, mas só depois que vocês se manifestar. Quando vocês se manifestar como filho, virá uma glória que vocês nunca conheceram. O problema é que vocês estão buscando uma glória, mas não se manifestam com ela. Vocês buscam uma glória e ela vem e vocês não manifestam ela. Não, essa glória você não busca, ela vem. Ela vai vir para todo homem que está posicionado no propósito de Deus. Se prepare, irmãos. 4 coisas que fazem os sacerdotes negligentes. Versículo 7 ele diz isso: fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso nem ofereceram holocausto ao santuário de Deus. O Senhor disse: se vocês fecharam as portas, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso e não ofereceram sacrifício. Por isso nós precisamos de restauradores nesses dias, irmãos. Quem é que vai restaurar? Quem? Você já leu Ezequiel 44, os filhos de Zadok? Já leu sobre Ezequiel 44? Não, abre aí para você ler. Lê o que está escrito aí. Ezequiel 44. Você está aqui? Você recebe essa palavra? Suba incenso, dia e noite, noite e dia. Olha o versículo 9 de Ezequiel 44, depois você lê todo, eu aconselho você a ler todo em casa. Olha o que ele diz: assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro, versículo 9, incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel se desviou de mim para ir atrás dos seus ídolos, levaram sobre si a sua iniquidade. Contudo, olha isso: serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas, no templo, e servirão ao templo. Eles degolarão o holocausto e os sacrifícios para o povo, estarão perante ele para servir. Mas porque lhes ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade, por isso eu levantei a minha mão sobre eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade. Não se achegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhum de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e a sua abominação que cometeram. Contudo, aí bota seu nome aí. Contudo, eu os constituirei guardas das ordenanças do templo, em todo o seu serviço e em todo o que nele se fizer. Bota o teu nome aqui no versículo 15, ó. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, chegar-se-ão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem, guardarão as minhas ordenanças. Quando entrarem pelas portas do átrio interior, estarão vestidos de vestes de linho, não se porá lã sobre eles, porque servirão nas portas do átrio interior, dentro do templo. A Bíblia diz que eles não deveriam nem casar. Tem um texto aqui que diz que eles não deveriam nem casar com viúva. Tem um texto aqui que diz que eles não deveriam nem casar com repudiada, eles só deveriam casar com uma virgem. O que é que o Senhor estava tentando estabelecer aqui? Pureza. Estava dizendo: estou trazendo um sacerdócio de volta para o altar, puro. Ok? Amém, irmãos? Ele estava dizendo: eles estarão diante de mim, eles cuidarão do meu santuário e da minha mesa. Quem é que vai restaurar?
Quem é que vai restaurar a ordem desses dias? Quem é? Quem? Os filhos de Zadok. Quem são os filhos de Zadok? Eles não serviam as coisas de Deus, eles serviam na mesa de Deus. E se você olhar lá no final, diz assim, ó, versículo 30: as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. A primeira das massas darei ao sacerdote, para que faça repousar uma bênção sobre a tua casa. Até as ofertas que você está dando a um sacerdote, só dê se esse sacerdote nesses dias for um restaurador. Se ele não for, não dê não. Se ele for só alguém que vive de agenda, não dê não. Se nós vamos entrar numa restauração, vamos restaurar tudo, irmão. Tem que ser homens que estão restaurando, mulheres que estão restaurando. Amém? Quantos querem restaurar o culto ao Senhor? Vamos começar então. Eu estou acabando, me dá mais meia hora. Primeiro trabalho qual é? Abrir a porta. Se foi fechada, ela tem que ser aberta. O que significa abrir a porta? Dar acesso, ser acessível, ser um canal de entrada, trabalhar para manter o véu rasgado e não deixar mais ninguém costurar esse véu. Filipe tem uma música que diz: ninguém pode costurar o véu que Jesus já rasgou. Trabalhar para manter a porta aberta, trazer clareza de propósito para que todos vejam. Esses dias alguém falou uma coisa aqui para mim, eu achei muito joia. Irmão, sabe o que compara a gente? A gente que eu digo aqui, nós aqui do Mevan, essa bagunça que é nós. Sabe o que compara a gente? Nós somos como uma bacia de bronze no tabernáculo. Todo sacerdote vem aqui e lava a mão. Aí às vezes alguém passa e vê a água da bacia meia turva. Aí diz: ó, está tudo desviado. Não, irmão, nós já vamos trocar água, fica tranquilo. Fica tranquilo, tem esse, chega no final do dia, se a água está meia turva mesmo, porque muita gente lavou a mão. Mas não toque naquilo que Deus está usando. Não toque naquilo que Deus está fazendo. Nós somos uma bacia. A bacia que os sacerdotes vão lá, lavam a mão, se preparam para o sacrifício. Aí você vai olhando assim, 5 horas da tarde, no final do dia, você diz: meu Deus, essa água está suja. Tem dia que a gente vai dormindo aqui e diz: meu Deus, ai que difícil. O Senhor diz: amanhã a gente troca a água, fica tranquilo. A água está sempre em movimento. Fica tranquilo, pastores. Descansa. No final do dia você olha, a água está meio suja, você diz: meu Deus, parece que a nossa igreja saiu do propósito. Amanhã é outro dia. Amanhã o sacerdote vai trocar água de novo. Fica tranquilo. Dia e noite, noite e dia, suba incenso. Quantos querem funcionar no sacerdócio? Eu não estou falando na igreja, estou falando no sacerdócio. O que é funcionar no sacerdócio? É ocupar os lugares vazios, ocupar os territórios vazios, tomar posse desses territórios, para que a presença de Deus ocupe esses lugares, tomar autoridade nesses lugares. Isso é ocupar o sacerdócio. A segunda coisa para restaurar o culto na casa do Senhor, na minha casa, na casa do Senhor, sou eu. Primeiro é abrir a porta. Segundo, se a lâmpada foi apagada, ela tem que ser acesa. Não estou falando dessas lâmpadas aqui não. Abra comigo. Não precisa abrir não, eu leio para você. Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ela enquadrinha todo o mais íntimo do ser. Se Deus mandou eu acender a lâmpada, quem eu tenho que acender? Tem que acender os homens.
Se o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, eu tenho que trabalhar para acender o quê? O espírito, não a alma. Então eu tenho que parar meus cultos na alma, que alegram as pessoas, mas não posicionam elas. Eu tenho que voltar a enquadrinhar, porque o espírito enquadrinha o mais íntimo do ser. O homem que vive no espírito, um dia está chorando, um dia está alegre, um dia está com dor, um dia está curando a dor dos outros. O homem que vive no espírito, ele não vive na alma, os efeitos da alma. Amém? O paladar, a visão, a audição, o tato, o olfato, nada tiram ele do propósito, irmãos. Amém? Ele sabe que o choro não é para durar uma noite inteira, e que a alegria também, ela vai mudando de estações. O homem que vive no espírito, ele vive nas estações de Deus, na medida de Deus. Amém? Ele compreende as medidas de Deus, a altura, a profundidade, o comprimento e a largura. Um dia ele está no alto, um dia ele está embaixo, um dia ele está na frente, um dia ele está atrás. Aleluia, ele entende todas as coisas, mas de ninguém é discernido. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne tudo, mas de ninguém é discernido. Ninguém consegue entender o cara. E aí pessoas da alma querem discipular quem anda no espírito. Quem anda no espírito anda nas medidas de Deus. Um dia está na frente, um dia está atrás. Um dia está chorando, tá... Tem gente que vem me ver chorando aqui e diz: pastor, fica tranquilo, Deus vai dar a vitória. Eu digo: tá bom. Se eu vou acender a lâmpada, Deus diz, os sacerdotes, a Bíblia diz que ele entrou no templo, abriu a porta e acendeu a lâmpada. Sabe qual é o meu trabalho de acender a lâmpada? É acender os homens. É passar na sua igreja, passar na sua cidade, deixar você tão pilhado que você nunca mais vai caber dentro de um sistema denominacional, que você nunca vai mais caber dentro de 4 paredes, que você nunca mais vai caber dentro de uma organização arcaica. O meu trabalho é isso mesmo. Esse é o meu trabalho. Por isso é causar desconforto, é causar dissabor. Isso é libertador, irmãos. Eu não posso andar com Jesus como aqueles 2 homens do caminho de Emaús e não saber quem ele é, cara. E cadê os homens que vão acender o espírito dos outros homens? Cadê as mulheres que vão acender o espírito de outras mulheres? Cadê as pessoas que vão passar por outras pessoas e vão causar uma revolução, uma transformação? Meu Deus, levanta esses homens, Pai! Aleluia! A Bíblia diz que a lâmpada do homem, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela enquadrinha o mais íntimo do ser. Agora pega no seu espírito. Essa palavra ser, ela vem da palavra Betem, que quer dizer ventre, ou lugar de fome, ou lugar das faculdades mentais. Você já viu quando você está com fome a cabeça dói? Às vezes você está com dor de cabeça e diz: é que eu não comi nada hoje ainda. O meu Jesus não vai tomar remédio para dor de cabeça. Ele vai alimentar o corpo. Ele vai alimentar o corpo de novo. Ele vai dizer: comam e bebam e recebam essa palavra. Aleluia. Deus está organizando as lâmpadas como num candelabro, tudo organizadinho, uma do ladinho da outra. Tem uma que está mais em cima, outra que está mais no meio, outra que está mais embaixo. Não tem problema. Não importa o lugar que você está, importa se você está alinhada com a de cima. Aleluia. Então você, quando passa na vida das pessoas, é para causar, querido, um despertamento, uma ativação profética. Amém? Amém? Aleluia. Depois você lê lá, não vai dar tempo, lê Zacarias capítulo 4, versículo 2 a 7. Fala da restauração
de Zorobabel, que o Senhor diz: não por força nem por violência, monte nenhum se suportará diante dessa luz, monte nenhum. As luzes desses homens que estão fluindo nesses dias. A palavra Zorobabel significa nascido na Babilônia. Foi o homem que trouxe as primeiras pessoas cativas de volta para Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa aí para você, Zorobabel. Você pode ter nascido em Babilônia, mas você não é de Babilônia. Você vai trazer um povo de volta para Jerusalém. Para quê? Para restaurar Jerusalém, porque quem restaurou Jerusalém foi os cativos que saíram de Babilônia. Esse é o meu trabalho, achar os cativos que estão em Babilônia e dizer: vamos voltar para Jerusalém, vamos restaurar Jerusalém, porque a partir de Jerusalém Deus vai fazer algo sobrenatural. Amém, irmãos? Amém, aleluia. Terceira coisa que nós vamos fazer nesses dias para restaurar o culto ao Senhor: voltar a queimar incenso. Chuva, incenso, dia e noite, noite e dia. Nosso sacerdócio é adoração. Quando nos juntamos com a igreja, geramos intercessão para que através da igreja estabeleçamos proclamação, que é a palavra de Deus na terra. Deus transformou o caos em luz pela palavra, irmãos. Nós não vamos transformar a terra abrindo igreja. Nós vamos transformar a terra liberando a palavra nos lugares, nos ambientes. Amém? Não, abra comigo, abra Salmo 68. Fique com a sua Bíblia na mão agora, rapidinho. É a largada final. Oh, meu Deus, está dando certo, Jesus, nós vamos conseguir. Salmo 68. Sabe o que eu estou sentindo aqui agora? Eu estou sentindo que nós estamos entendendo. É verdade. Eu estou pregando no culto hoje aqui com tanta liberdade no meu espírito, que eu sinto que nós estamos entendendo algumas coisas. Alguns de vocês estão sentados aí pensando: cara, o que eu vou fazer agora? Alguns já estão dizendo: eu sei o que eu vou fazer agora. Alguns já estão dizendo: eu já estou fazendo. Está gostoso, irmão? Por favor, não volte mais. Não volte mais a fórmulas antigas. Você não tem que voltar ao passado, você tem que voltar à origem. Quando Jesus estava falando do divórcio, os fariseus voltaram ao passado e disseram assim: mas Moisés mandava dar carta. Ele disse: mas no princípio não era assim. Ele pegou o passado e jogou lá na origem. Nós temos que restaurar toda a origem, irmão, desde a origem, não é do passado. Não tem que voltar ao passado, vai ter que voltar à origem. E não olha para mim assim não. Você que está na segunda aliança, na terceira, não olha para mim assim não. Fica tranquilo, eu não estou querendo jogar condenação sobre você. Amém? Por favor, você é salvo, você está abençoado por Deus, fica tranquilo. Eu estou falando, se nós estamos restaurando algumas coisas, nós temos que perder essa ditadura da felicidade. Eu vou quebrando o princípio para me tornar pessoas felizes. Amém? Por causa da minha felicidade eu quebro os princípios, que é uma ditadura da felicidade. Todo mundo que está na igreja tem que ser feliz. Não, nem todo mundo vai ser feliz. Tem pessoas que foram chamadas para chorar mesmo, para chorar, e chora por mim, que eu fui chamado para ser feliz. Fique tranquilo, o pastor não está jogando carga nenhuma sobre você. Não é isso. O sangue de Jesus tem poder. Deus odeia o divórcio, a Bíblia diz, mas Ele ama o divorciado. Fique tranquilo, ok? Não me olhe assim, não me tenha como, agora, não saia de perto de mim só porque a gente não concorda com alguns princípios. Nós amamos as pessoas, e amamos elas porque foi Deus a quem criou e foi Deus quem restaurou essas pessoas. E se hoje você está aqui é porque você foi restaurado. Amém? E eu amo isso. Você é o modelo de Deus de restauração. Você está sendo usado por Deus como modelo de restauração. Fique tranquilo. Amém? O pastor não está jogando nenhuma carga sobre você não. Eu amo você. Amém?
Estamos juntos? Então tá. Salmo 68, verso 24 diz o quê? Ó Deus, viu-se a tua procissão, a procissão do meu Deus, o meu rei no santuário. Os cantores vão na frente, os tocadores de instrumento atrás, e no meio entre eles vão as virgens tocando a dufe. Como é que Deus conduz a sua igreja? A sua virgem? Como é que Deus conduz a sua noiva? Adoração na frente e adoração atrás, e a pureza no meio. Adoração na frente e adoração atrás. Por isso Isaías 58, capítulo 58, verso 8, ele diz assim: a tua justiça vai diante de mim e a tua glória será a minha retaguarda. É assim que o Senhor conduz a sua igreja no meio da santidade, gerada por uma adoração genuína. Por isso não cante mais a sua alma, não cante mais para você. Amém? Toda música que inclui você não é adoração. Aleluia, aleluia. Eu já vou terminar, irmão. Eu já vou terminar. Se nós entendermos os movimentos de Deus para a nossa igreja, para os nossos dias, nós vamos entender o que Deus quer. Amém? Vamos entender o que Deus quer. O dia que Davi fez o censo, em Crônicas 21, em 1 Crônicas 21, quando Davi fez o censo, a Bíblia diz, não, isso aqui eu tenho que ler, porque é muito forte. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Para quê? Davi chama Joabe e diz assim: ó, vai lá e conta quantos soldados a gente tem. O próprio Joabe disse: Davi, para que isso, cara? A vida inteira Davi dependeu da adoração para ir para as guerras. Soltava a harpa, pegava a espada. Soltava a espada, pegava a harpa. Salmo 144, a expressão disso, ele disse: bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ele dizia: quando eu vou para a guerra eu pego uma espada, quando eu vou guerrear com demônios eu pego a minha harpa. É isso que ele está dizendo no Salmo 144. Só que agora Davi está num lugar, sempre dependeu da adoração. Quando ele assume o reinado, em Crônicas 13, ele sozinho junta todas as tribos e torna Israel. A Bíblia diz que Israel era como o exército de Deus, porque tinha um adorador na frente. Quando ele faz o censo, Deus pega ele. Davi escutava dois profetas. Embora Samuel tivesse ungido Davi, não era Samuel que falava no coração de Davi. Quem falava no coração de Davi era Natã e Gade. Gade era o profeta que ensinava o Davi a lidar com as coisas fora do palácio. Natã ensinava Davi dentro do palácio a se mover na realeza. Natã já era um profeta mais culto. Acredita-se que ele era um dos profetas da escola de Ramá de Samuel. Quando Deus levou Davi para o palácio, era Natã que falava no coração de Davi, porque sabia lidar com o palácio. Às vezes, irmão, nós precisamos até mudar os profetas que falam no nosso coração. Deus vai preparar profetas para ajudar você a lidar com gente grande. Gente que você vai precisar estar sentado. São pessoas que vão te ensinar a se movimentar no meio da realeza. E não despreze o Gade, porque foi Gade que, quando Davi fez o censo, foi Gade que Deus usou para corrigir Davi.
Se você parar de depender da adoração, você vai ter que entrar no sacrifício. Irmão, se nós entendermos esses 4 movimentos aqui, eu até anotei aqui para falar para você, e eu quero ir terminando aqui, porque também estou com fome. A adoração me organiza para essas coisas aqui. Abra comigo, Provérbios 30, e eu termino aqui. Provérbios 30, versículo 18 diz assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, há 4 que eu não conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Se nós entendermos esses 4 movimentos, se nós entendermos essas 4 interações que nós temos com o reino espiritual e o natural, com Deus, com o diabo, com o povo e com a igreja, e evidentemente com o casamento, se nós entendermos os nossos movimentos, os movimentos de Deus no meio dessas coisas, nós vamos entender o nosso sacerdócio, e nós vamos entender o que é a igreja. Ele disse: há 3 coisas que eu não entendo, que são maravilhosas demais, e a 4ª eu também não entendo. Primeiro, a águia, o caminho da águia no céu, a manifestação da nossa interação com o reino de Deus nas áreas da revelação. Andar nas alturas como um águia, interagindo com Deus nas coisas do alto. Fala da minha interação com as revelações da palavra, dependência total de Deus. Por isso que a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças e voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Porque a águia, ela tem uma estrutura cilíndrica nas suas asas, que ela não para descansar, ela para se renovar. Porque quanto mais ela bate asas, isso exala, libera um relaxamento nos seus músculos, e ela não precisa parar de voar para descansar. Por isso que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão com asas como águia. O Senhor está dizendo que você não vai precisar parar para descansar. Vou te dar uma graça tão grande que você vai ser feliz, próspero, abençoado e andar comigo nas alturas enquanto você voa. Fica tranquilo. Eu não estou falando que você não precisa parar. Pastor, o senhor não para descansar? Na maioria das vezes que eu saio com a minha esposa, com a minha família, não é para descansar, é para desfrutar. Olha, eu sou bom nisso, hein? A gente desfruta. A gente desfruta bastante. Porque a bênção do Senhor, irmãos, ela enriquece e não acrescenta dores. O dia que eu preciso dormir até mais tarde, eu durmo. O dia que eu preciso sair mais cedo, eu saio. Mas a obra de Deus não me cansa. Não pode nos cansar. Se ela está nos cansando, então não é a obra de Deus que estamos fazendo. É alguma coisa fora da obra, porque os que esperam no Senhor voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão. E nós temos que ser bíblico agora. A águia, a dependência total de Deus. Uma águia na terra, ela vira comida de serpente. Amém? Por isso nós precisamos gerar filhos no modelo do céu, não da terra. Amém, irmãos? Outra coisa que ele disse, outra coisa que eu preciso descobrir é o caminho da cobra na penha. Essa é a segunda dimensão da atuação concernente às coisas espirituais. É a cobra andando no meio da rocha. A rocha que é a igreja. A pedra que é a igreja. Ela circula no meio da penha, no meio dos fundamentos que é a igreja. Nós precisamos saber como é que o diabo tenta trabalhar no meio da igreja para tentar
nos dividir como igreja, para que o nosso sacerdócio não seja relevante e assim não vivamos uma nação santa. Você precisa discernir os ataques. Amém? Amém? Mas se você conhece o caminho da águia, fica mais fácil, porque a águia, ela vê uma serpente a quilômetros. O problema é quando você quer caçar a cobra sem ser águia. Você quer entender as coisas da terra sem entender as coisas do céu. E aí você trabalha só para a terra. E foi isso que o Senhor disse: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É esse amor que Ele falou. Esse mundo você não pode amar. Você tem que amar o que eu amo, o mundo, não o cosmos, não o mundo, não esse mundo sem a influência divina. Mas você tem que amar o mundo que tenha uma influência divina. Você é a minha ação de influência divina na terra. Você está entendendo? Deus, porque você, às vezes a gente lê a coisa da Bíblia e diz: Deus diz para não amar o mundo nem as coisas que no mundo há. E depois você lê: Deus amou o mundo de tal maneira. Você fica: meu Deus, que é isso? Que paradoxo é esse? Não, o mundo que Deus diz para você não amar é um mundo que não tem a influência divina. Mas eu preciso amar o que Deus ama. A regeneração vai fazer tudo isso, irmãos. Ela vai regenerar tudo. Outro caminho que eu preciso entender: o caminho do navio no mar. Se trata de você enxergar. O navio fala do seu ministério. O mar fala de povos. Povos na Bíblia é traduzido como mar. Nós precisamos aprender a discernir, a conduzir o nosso ministério no meio do povo, porque senão nós vamos trabalhar para o povo e não para Deus. E por fim, nós precisamos discernir a virgem. Fala do meu relacionamento de pureza, de intimidade, no meu casamento e consequentemente na igreja do Senhor. Como tocar a igreja de uma forma pura. Como se tornar um eunuco espiritual, sabendo que a noiva é do noivo, que eu não posso tocá-la, que a noiva não existe para satisfazer o meu prazer, que um dia ele vai vir buscar a sua igreja. Eu sou só um eunuco espiritual. Amém? Se eu quero restaurar o templo, primeiro abre a porta, segundo acende a luz, terceiro oferece incenso e quarto volta a oferecer o sacrifício. Agora, para oferecer o sacrifício eu preciso restaurar o altar. Elias, quando subiu, ele primeiro restaurou o altar, as 12 pedras que representavam o altar do Senhor que estava em ruínas. Que 12 pedras são essas? As 12 pedras que os sacerdotes, lá em Josué capítulo 3 e capítulo 4, quando Deus manda eles entrarem, a Bíblia diz que os sacerdotes entraram, pisaram no Jordão, o Jordão abriu, ficaram no meio do Jordão até que todo o povo passasse. E Deus disse que eles fizessem 2 altares naquele dia, que eles erigissem uma coluna no meio do Jordão e levassem cada um uma pedra e colocassem em Gilgal. Eles colocaram a pedra em Gilgal. Gilgal significa círculo, fala de comunhão. Naquele dia os sacerdotes fizeram 2 altares, e a Bíblia diz que quando eles passaram o Jordão fechou, ficou um altar lá até o dia de hoje. Depois você lê Josué. Eles fizeram 2 altares, um escondido e um público. Você só pode ter altar público se você tem um altar escondido. E o Senhor falou assim, ó: esse altar será um memorial. Sabe o que é um memorial? Uma coisa que não pode, nunca você vai poder derrubar. O Senhor disse: essas 12 pedras serão um memorial diante de mim, para que quando os vossos filhos se juntarem, se lembrem desse dia, se lembrem do que aconteceu aqui hoje no Jordão. Qual foi a primeira coisa que Elias fez para consertar, para que o fogo voltasse? Ele pegou aquelas 12 pedras que eram um memorial, que estavam em ruínas, e juntou de novo. Essas pedras são as nossas igrejas. Aqui tem igreja de várias partes do Brasil. Se nós queremos que o fogo venha, o fogo não vai vir numa denominação, irmãos. O fogo vai vir na igreja, para que o reino seja estabelecido. Então que Deus levante os Elias, e por isso que nos últimos dias Ele vai levantar o profeta Elias. São os homens que vão juntar as pedras de novo.
São os homens que vão subir e vão juntar as pedras de novo para que o fogo volte para o altar. Aleluia. Nós vamos restaurar a ordem sacerdotal. Amém, irmãos? Amém. Então, louvado seja o nome do Senhor. Agora, para encerrar mesmo, acabar com tudo e jogar no chão. E se jogar no chão. 2 Crônicas 29, o texto que nós estamos usando. Segunda Crônicas 29, amém? Para encerrar. E ele diz assim, no versículo 28: toda a congregação se prostrou quando entoavam o cântico e as trombetas soavam, tudo isto até se acabar o holocausto. Tendo-se acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos quanto com eles achavam, prostraram e adoraram. Disse o rei Ezequias aos príncipes e aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente, pelo que eles cantavam louvores com alegria, e se inclinaram e adoraram. Então disse Ezequias: agora que vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. Assim consagraram e trouxeram sacrifício e ofertas de louvor. Todos os que estavam dispostos de coração trouxeram holocaustos. Agora pega isso. O número do holocausto que a congregação trouxe foi de 70 bois e de 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Olha isso. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos os levitas ajuntaram-se até acabar a obra, até que os outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas foram mais retos de coração para se consagrarem do que os sacerdotes. Poucos sacerdotes. Eles começaram, porque, olha aqui para mim, quando eles restauraram o culto, sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a trazer sacrifício, e trouxeram tanto sacrifício, que não havia sacerdote suficiente para imolar o sacrifício. Sabe o que eu aprendo aqui? Sacerdotes atrasados. Poucos sacerdotes para muito sacrifício. Pastores que não conheceram o seu sacerdócio, e por isso hoje na maioria carregam a carga. Por isso que hoje é uma minoria carrega a carga, porque tem muitos sacerdotes que não estão carregando a carga da nação, e muito menos da sua igreja. Por isso que tem poucos sacerdotes, uma minoria, sofrendo pressões. Por quê? Porque tem muito sacrifício para fazer, mas tem pouca gente para imolar o sacrifício. Muitos sacerdotes distraídos com as suas denominações, muitos sacerdotes distraídos com a sua igreja, só com o seu trabalho. Os sacerdotes que deveriam estar prontos para oferecer sacrifícios estão distraídos. Mas tinha ali levitas. Tinha levitas mais retos de coração do que os sacerdotes, diz a Bíblia. Às vezes tem pessoas, irmãos, no meio do povo, mais preparada do que a pessoa que está no altar. E se Deus começar a levantar essas pessoas, fique tranquilo, elas não vão tomar o nosso lugar. Elas só estão nos ajudando até que os sacerdotes acordem. Deus está levantando levitas que estão prontos até os sacerdotes acordar para o propósito. Por isso não critique nada do que Deus está levantando. Eles estão na brecha até você, ministro, se santificar. E eu termino aqui. Eu quero terminar aqui. Vamos restaurar o culto ao Senhor. Vamos abrir a porta, vamos nos tornar acessíveis. Vamos acender as lâmpadas dos homens que estão apagados.
Vamos levantar incenso noite e dia, dia e noite. Vamos voltar a fazer o sacrifício que lhe é devido. Vamos parar com as coisas na igreja que não exaltam o nome do Senhor. Nós precisamos disso. Eu preciso disso urgentemente. Eu preciso, só Deus sabe o quanto que eu preciso. Eu acho que você deveria ouvir essa mensagem de novo. Ela vai ficar no YouTube, aí depois você ouve de novo. Seria muito bom para a gente pegar bem o que Deus está nos dizendo nesses dias. Principalmente para mim tem sido muito relevante. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Se você puder deixar seu lugar e vir aqui para frente, nós vamos orar junto como sacerdotes. Os sacerdotes de todos os santos.